Boa noite, irmãos, graça e paz. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 11. Quando você encontrar esse texto, Marcos 11, deixa a sua Bíblia aberta e ore ao Senhor, peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, Deus bendito, todo-poderoso, toda honra, glória e louvor sejam a Ti para todo sempre. Te damos graças porque o Senhor nos faz participantes de momentos tão especiais como esses aqui, quando nós aqui nos juntamos em espírito a tantos outros irmãos e seres para louvar o Senhor, Santo Deus. E o Senhor, nessa sua capacidade indizível, nessa sua eternidade, nessa sua onisciência, nessa sua onipresença, recebe a nossa adoração, que, declarada, ainda que em lugares distintos, o Senhor recebe ela como sendo uma só, adoração do Teu povo, adoração dos Seus. Glória ao Senhor, Deus, obrigado por esse privilégio de podermos participar do corpo do Senhor. E agora, Santo Deus, que privilégio nós podermos ler a Tua palavra e ouvir o Senhor falando conosco. Então faça isso com poder e graça. Agora, Santo Deus, nós rogamos a Ti por isso, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Dado o período em que nós nos aproximamos daquele domingo em que nós celebraremos a morte e ressurreição do Senhor, nós entramos agora, como sempre fazemos nessa época, numa série sobre a paixão de Cristo. Hoje sobre a entrada do Rei aqui em Marcos, no capítulo 11. Convido você a ler comigo a partir do versículo 1. Marcos 11, 1. Aqui assim nos diz o Senhor: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão lá no povoado que está diante de vocês, e logo que vocês entrarem, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui, e se alguém perguntar para vocês por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. E enquanto eles estavam ali, desamarrando o jumentinho, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? E os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Bem, irmãos, estamos aqui no capítulo 11 de Marcos, mas essa sessão ela começa no capítulo anterior. Lá no início do capítulo 10, nós vemos Jesus saindo da Galileia e indo lá para a região da Judéia, do outro lado do Jordão, conforme nos descreve o evangelista Marcos no versículo 1 do capítulo 10.
Interessante isso, porque daí em diante, Jesus nunca mais voltaria lá para aquela região que o viu crescendo, onde ele viveu a maior parte dos anos da sua vida aqui na terra, lá para Galiléia. E essa também seria a sua última viagem lá para a capital, em Jerusalém, na Judéia. E aclamado pela multidão, ao mesmo tempo odiado pelos líderes religiosos, o mestre escreveu na história os seus últimos dias de humilhação aqui nesse mundo entre nós. E foi montado em um jumentinho que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entrou de uma maneira triunfal em Jerusalém. Você conhece Jerusalém, ainda que não tenha ido lá, uma das partes mais famosas do globo, e o tempo todo está nos noticiários. Jerusalém, como bem sabemos, era a capital política, militar de Israel, já há 1000 anos, até aqueles dias ali do Senhor Jesus. E foi Davi quem conquistou e transformou Jerusalém no centro do reino. Vemos esse relato lá em 2 Samuel, no capítulo 5. Jerusalém, a partir de Davi, passou então a ser a casa dos reis de Israel, onde ficava o palácio real. E era, portanto, de lá, de Jerusalém, que saíam as diretrizes políticas, militares, econômicas para toda a nação. Tudo que Israel tinha que fazer, fazia porque as ordens vinham lá de Jerusalém. Afinal de contas, lá estavam os reis morando no palácio real. Ao mesmo tempo também, Jerusalém era a capital religiosa de Israel. Você se lembra? Foi lá que um rei, também rei, Salomão, filho de Davi, construiu o templo que substituiu o tabernáculo que tinha sido usado na adoração pelos israelitas desde que eles tinham saído lá do Egito. Mas agora havia ali um templo suntuoso, imponente, bonito, chamativo, um centro de peregrinação. Era lá que Deus devia ser cultuado regularmente. Judeus que moravam em diversas partes do mundo tinham que viajar longe, saindo das suas casas, de lugares longínquos, vindo para Jerusalém, a fim de que ali em Jerusalém pudessem sacrificar e adorar ao Deus de Israel. Era, portanto, lá de Jerusalém que saíam as bênçãos de Deus para todo o povo. Não é por menos que o Salmo 42 diz que Jerusalém é a cidade do grande Rei divino, o Rei Deus entre nós, vindo lá de Jerusalém, assim nos diz o Salmo 48. Quando Davi reinava sobre Israel, lá a partir de Jerusalém, no Salmo, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Davi. Deus prometeu para Davi que Davi sempre teria um descendente seu no trono daquela nação, que o seu governo ele se perpetuaria para todo sempre através da sua dinastia, através da sua descendência. Tanto é que mesmo quando o reino de Israel se dividiu, lá em 930, depois da morte de Salomão, ainda que uma grande parte, o reino do norte, tenha ficado com Jeroboão, uma parte muito importante, justamente onde estava a capital política e religiosa, ficou com o neto de Davi, Roboão. Os anos se passaram, 1000 anos, e nós voltamos agora para os dias de Jesus novamente. E aqui, nos dias de Jesus, prestes a entrar no Novo Testamento, já faziam séculos que Israel não tinha mais um filho de Davi no trono. Isso porque, desde que os babilônios escravizaram Israel, uns 600 anos antes de Cristo, Israel nunca mais teve um rei davídico, um descendente de Davi, assentado no trono, governando sobre a nação de Israel. Mas, ainda bem que nós temos um Deus que cumpre as suas promessas, e aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos Deus agindo no tempo, na história e na humanidade para consertar isso. Aquela aliança de Deus com Davi e, consequentemente, com Israel, e, consequentemente, comigo e com você,
era também uma profecia que anunciava o governo eterno do Messias. Não era apenas sobre reis humanos, mas era sobre o governo de Deus, sobre tudo e todos. E nós sabemos que tudo aquilo apontava para Jesus de Nazaré. Por isso, Jesus é o rei legítimo e perpétuo prometido por Deus, que descenderia do rei Davi. E sendo Jesus o filho de Davi e legítimo herdeiro ao trono de Israel, era necessário que ele entrasse na capital, lá na cidade dos reis, de forma majestosa. Aliás, profecias antigas estavam então se cumprindo aqui em Marcos, no capítulo 11. Por exemplo, aqui em Marcos 11, nós vemos Marcos narrando a entrada gloriosa de Jesus da seguinte forma, versículo 8. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Marcos está repetindo o que já havia sido escrito há muito tempo atrás, lá no Salmo 118, no versículo 27. Os que iam adiante dele, os que o seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E Hosana significa: salve-nos, rei, nós te imploramos. Jesus entrou em Jerusalém, aclamado como rei, por uma multidão que o viu fazendo milagres divinos. Mas, ao mesmo tempo, ele entrou de uma forma visivelmente muito aquém das entradas pomposas dos demais governantes da terra. Nós vimos recentemente, a mídia mostrou para o mundo todo a coroação do rei da Inglaterra. Quanta pompa! Um espetáculo mundialmente aplaudido, que extraordinário. No entanto, quando nós vemos Jesus entrando ali em Jerusalém, como o rei vindouro, lá na capital dos reis de Israel, nós vemos Jesus vestindo uma armadura imponente, reluzente. Você vê isso? Jesus estava usando uma armadura, como reis militares usavam no seu tempo. Jesus, ele entrou usando um manto real, caro, bonito, imponente. Sim. Quando foi que Jesus ganhou um manto mesmo? Jesus entrou com uma coroa de ouro com pedras preciosas em sua cabeça. Mas Jesus entrou montado em um simples jumentinho, bem aquém das entradas triunfais dos reis em seu tempo e dos reis em nosso próprio tempo. E esses gestos de Jesus, meus irmãos, durante a sua entrada real ali na cidade de Davi, me fazem pensar e me chamam para me questionar sobre os meus próprios objetivos aqui nessa vida. E eu aproveito e te convido a pensar comigo também. Qual é o seu maior objetivo na vida? Qual é o seu maior objetivo nessa jornada terrena? Onde você mais tem colocado o seu coração? Quais são os projetos nos quais você mais tem se lançado? Veja bem, este era um dos momentos mais importantes na vida terrena e no ministério de Jesus. E ele tem uma postura muito clara e evidente. E através daquela postura ele quer ensinar os seus discípulos a também pensarem sobre as suas posturas naquilo que é importante para nós aqui nessa vida. Você tem, por exemplo, o objetivo de ser uma pessoa boa? É o seu maior objetivo? Você tem o alvo de ser uma pessoa assim, bem religiosa mesmo, bem fiel à sua religião? Ou você tem assim um objetivo de se tornar uma pessoa aqui nesse mundo bastante rica, bastante poderosa, e está se dedicando mesmo a usar as suas aptidões, seus diplomas, seu conhecimento, a sua influência para ganhar e conquistar dinheiro ou poder? Ou quem sabe você está se dedicando ao máximo, querendo muito ser conhecido e influente. Isso está muito na moda nos nossos dias. Ou talvez alguns outros estão querendo ser relevantes. Isso tem importância e tem seu valor, mas deve ser consequência e não finalidade. Enfim,
qual deve ser o nosso maior objetivo nessa vida? Será que existe uma resposta correta para essa pergunta? Sim, Romanos 8, 29 responde. E Romanos 8, 29 responde dizendo que nós fomos predestinados por Deus. Antes mesmo de Deus criar o mundo, Ele escreveu um plano para a minha vida e para a sua vida. E nesse plano Ele determinou que eu e você deveríamos ser iguais a Jesus. Esse é o grande, extraordinário propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. O maior propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós sermos iguais ao Senhor Jesus, Romanos 8, 29. E isso contrasta e frustra muitos objetivos de vida por aí. Pois pode ser que esses projetos nos quais você tem se lançado, pode ser que essas causas nas quais você está ferrenhamente engajado, não tem te levado em nada para você se tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. E se você é um filho de Deus e está em Cristo, você precisa fazer uma revisão de como você tem vivido aqui nesse mundo. Porque este é o maior propósito do Senhor para as nossas vidas. Sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Tem muita, mas muita gente obcecada, meus irmãos, já falamos sobre isso em momentos anteriores, por deixar as suas pegadas aqui neste mundo. Os homens sempre foram assim. Por que foi que os faraós se dedicaram tanto, escravizaram tantas pessoas, mataram tantas pessoas para construir aqueles monumentos, as pirâmides, esfinge e coisas tais? Mostrando que o homem ele tem essa ânsia, ele tem esse objetivo de vida, ele tem essa vaidade, deixar pegadas nesse mundo, não ser esquecido, ser lembrado, passados-se os anos, passados-se as décadas, passados-se os séculos, saber que um dia passou aqui nesse mundo um homem chamado fulano, uma mulher chamada fulana, e ele viveu de tal forma, ela viveu de tal forma que o mundo precisa ser grato a ele, a vida precisa ser grata a ela. O homem persegue muito esse negócio, de deixar pegadas neste mundo. E muita gente ainda continua obcecada por isso. Deixar rastros, deixar as suas próprias marcas aqui nessa vida, nesse mundo. Inevitavelmente, todos nós deixaremos pegadas na areia da vida. Pegadas boas e pegadas ruins, pegadas breves e pegadas duradouras. Mas nós, os cristãos, muito antes de deixarmos as nossas próprias pegadas, nós fomos chamados para seguir pegadas que já foram feitas há 2000 anos atrás e que ainda reverberam na história e que ainda estão muito presentes na vida e na história da humanidade. Nós, os cristãos, embora ansiamos tanto por deixar pegadas, nós fomos chamados antes para seguir pegadas que já existem e que nos são apresentadas no Evangelho do nosso Deus para nós. Segundo Romanos 8, 29, nós fomos criados para seguir as pegadas de Jesus. E no cumprimento do principal propósito de Deus para as nossas vidas, que é nós vivermos para glorificar o nosso Senhor, nós não fomos chamados para sermos originais, autênticos, criativos. Aliás, esse negócio dá muito errado na vida cristã. Aliás, porque muitos são ávidos por serem originais, autênticos e criativos, criaram e vêm criando as maiores aberrações no meio do cristianismo, criando religiões a partir do cristianismo, porque almejaram ser originais, autênticos e criativos. Isso não dá certo, porque nós somos incapazes de glorificar a Deus sozinhos. Você não é capaz de glorificar a Deus com as suas próprias pegadas. Você não é capaz de honrar Deus Todo-Poderoso fazendo aquilo que você consegue fazer com a limitada força do seu braço, ou sendo conduzido pelos anseios do seu próprio coração. Isso não dá certo. Originalidade, autenticidade, criatividade não combinam com uma vida cristã
legítima, original, que redunda em glória para o nosso Deus. Para cumprir o principal propósito de Deus para as nossas vidas, glorificá-lo, nós somos chamados para imitar Jesus. Aí dá certo, porque Jesus sempre glorificou a Deus, e Ele sempre haverá de glorificar o Pai, e Ele pode nos ensinar e nos ajudar nessa missão. Apenas seguindo os passos do Senhor Jesus e sendo apoiados por Ele, é que nós podemos honrar o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. E até nessa jornada de imitar Jesus, Jesus nos deu o exemplo para seguir. João 5,19 nos diz assim: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Jesus falando isso aqui. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. Jesus está dizendo com essas palavras que ele honra e glorifica o Pai, por quê? Porque ele imita o Pai. Imitando o Pai, ele honra o Pai. Jesus ele foi chamado para imitar o nosso Deus Todo-Poderoso, e nós fomos chamados para imitar o Filho. Imitando o Filho, consequentemente imitaremos o Pai, e assim o glorificaremos. Aqui no texto lido, Jesus, passando por um momento tão importante da sua vida, um dos mais importantes da sua vida e ministério, ele nos ensinou, pelo exemplo, sobre duas posturas em que nós devemos imitá-lo nessa nossa jornada de vida aqui nesse mundo. Na sua entrada real em Jerusalém, Jesus entrou montando um simples jumentinho, sem coroa de ouro na cabeça, sem manto púrpura sobre os ombros, sem estar protegido por uma nobre e reluzente armadura, mas humildemente montado um jumentinho, no momento ápice da sua entrada enquanto rei na cidade dos reis. Os reis dos dias de Jesus e dos nossos dias desfilavam em cavalos, em mulas de raça, naquele tempo. E o cavalo real, sobre o qual o rei cavalgava nas ocasiões especiais, era símbolo de poder, símbolo de autoridade, uma marca de status, de realeza. Isso era tão importante que quando Davi já estava bem velhinho, prestes a morrer, Adonias, um dos filhos de Davi, tentou usurpar o trono que estava prometido para Salomão. Qual foi o cuidado de Davi? Pega lá a minha mula real, aquela mula em que eu cavalgo quando eu estou vestido com as minhas vestes de rei, aquela que me destaca sobre todo o povo, que quando o povo olha para mim montado nela, eles se lembram, eis aí o rei de Israel. Pega lá a mula real e coloca o meu filho Salomão montado nela, e faça com que ele ande pelo povo, perto do povo, para que o povo, ao ver Salomão cavalgando na mula real de Davi, possa entender: Davi está passando o trono para Salomão e não para Adonias. Igual os presidentes e reis atuais, todos têm lá as suas carruagens reais, seus carros reais, as viaturas reais, as aeronaves oficiais. O Brasil tem o Rolls Royce presidencial, que há muitos anos, já há muitas posses, o presidente precisa tomar posse usando. E o jumentinho aqui que Jesus usou, um simples animal, muito aquém no seu porte, no seu status de um cavalo ou de uma mula, tão imponentes no seu tempo. E para agravar a situação para o lado de Jesus, o jumentinho que Jesus usou nem era dele. Ele não tinha. Aquele ali, em especial, ainda era emprestado. Contrastando Jesus com outro rei do seu povo. 1000 anos atrás, Salomão tinha 4.000 cavalos importados. Puro sangue. Ele trouxe eles lá do Egito, os melhores cavalos criados nas cocheiras do Egito, especificamente sob encomenda do rei Salomão. Segundo Crônicas 9:22, diz que Salomão era o mais rico de todos os reis da terra. E os seus 4.000 cavalos evidenciavam esse seu
poder sobre os demais reis. Jesus, muito longe dos 4.000 cavalos, puro sangue de Salomão, precisou pegar um jumentinho emprestado. Zacarias 9:9 fala assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei, o rei verdadeiro, vindo da parte de Deus, vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Nunca foi dito isso a respeito de Salomão, na sua relação com seus 4.000 puros sangue. Mas Deus falou através do profeta Zacarias que o rei dos reis viria humildemente, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O que é que eu aprendo com o Senhor a partir deste exemplo específico de Jesus? Qual o chamado de Deus para a minha vida a partir desta postura proposital do Senhor Jesus? Jesus, estando muito acima, em glória, em poder, em riqueza, em majestade, de Salomão, sendo o criador do universo, aqui, em sua vida terrena, abraçou a mais plena humildade e viveu somente com o essencial. Sabe para quê? Para priorizar o reino dos céus e assim então glorificar a Deus. E Jesus nos chamou a imitá-lo. A imitá-lo em quê? Na sua humildade. Tendo prazer e satisfação no básico, sabendo nos alegrar com aquilo que vem da parte de Deus para nós, e não vivendo uma vida em que nós nos matamos para ter além daquilo de que nós necessitamos para viver e que frequentemente nos afasta da comunhão com Deus Todo-Poderoso. O Rei dos Reis, ao viver entre nós, viveu humilde e nos chamou a imitá-lo nesse quesito. Sermos humildes também. E a segunda lição: Jesus entrou publicamente em Jerusalém, aquele ponto de peregrinação, um lugar turístico até hoje, para passear, para fazer turismo? Não. Jesus entrou em Jerusalém, na cidade dos reis, sabendo que lá dentro dos portões de Jerusalém existia uma cruz pronta para ele. E ele entrou sabendo que aquela cruz, com toda certeza, como já havia sido determinado na eternidade, aquela cruz pronta para ele seria usada nos próximos dias. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele entrou. E entrou porque ele sabia que aquela era a sua missão e por isso ele devia submeter-se àquele tipo de sacrifício. Porque ele sabia que este era o objetivo do Pai para a sua vida. Por mais triunfal que fosse a sua entrada lá em Jerusalém, a sua humilhação, a sua crucificação e a sua morte seriam inevitáveis portões adentro. Mas ele foi fiel, ainda que angustiado e transpirando sangue. Ainda assim ele foi fiel e foi fiel até o fim. Ainda que sentindo-se abandonado pelos seus amigos também, mas principalmente, ainda que sentindo-se abandonado por Deus Pai. Mas ele foi fiel em cada etapa do processo até o fim. Fidelidade a todo custo. E nisso também ele nos chamou para imitá-lo. Na sua humildade e dentro da sua humildade, na sua fidelidade. Em sua entrada real e triunfal em Jerusalém, meus irmãos, Jesus nos ensinou e nos chamou a sermos humildes e fiéis aqui nessa vida. Humildes vivendo com simplicidade, priorizando os valores do céu sobre os valores da terra, não deixando que os valores da terra prejudiquem a nossa relação com os valores do céu, e ao mesmo tempo sendo fiéis, mesmo quando nos custar o bem-estar passageiro dessa vida. Mateus 6:25,
Não vivam ansiosos pela vossa vida, nos disse o Senhor. Quanto ao que há vez de comer, não fiquem ansiosos por isso, não fiquem ansiosos pelo que vocês precisam para beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. A vida, ela é mais importante do que o alimento e o corpo vale mais do que as vestes. Humildes, vivendo com simplicidade e priorizando os valores do céu sobre os da terra. E também nos foi dito em 1 Coríntios 4:2, o que se requer dos servos de Deus é que cada um de nós sejamos encontrados fiéis. Fiéis mesmo quando nos custar o bem-estar passageiro dessa vida. Volto a te perguntar, qual é o seu maior objetivo nesta vida? Siga as pegadas de Jesus. Para a glória de Deus, viva em humildade e a todo custo seja fiel. Oremos ao Senhor. Talvez você precise confessar ao Senhor nessa noite: Senhor, eu não tenho sido tão humilde assim, e Senhor, eu tenho sido até mesmo bastante infiel em muitas áreas da minha vida. Mas hoje eu te dou graças porque o Senhor me trouxe para cá para ouvir esse chamado do Senhor para mim. Sugestão de oração: Senhor, eu quero seguir os seus passos, e o Senhor me ensinou e me chamou a viver em humildade, satisfazendo com o que é básico nesta vida e não deixando os valores dessa vida prejudicar a minha relação com o Senhor. E ao mesmo tempo o Senhor me chamou a ser fiel, e é tão difícil esse negócio de ser fiel, porque a fidelidade nos custa conforto, nos custa a paz mundana. A fidelidade é cara, mas o Senhor foi e nos chamou para sermos também. Você pode dizer: Senhor, me ajuda, eu quero de verdade ser humilde, eu quero ser fiel. Onde, Senhor, eu não tenho sido humilde e onde eu não tenho sido fiel? Arrependa-se, meu irmão, confesse-se ao Senhor e busque nele essa capacidade de honrá-lo com humildade e fidelidade. Tem misericórdia de nós, Deus, acolhe as nossas orações e socorre todos neste momento que estão pedindo socorro ao Senhor. Ajuda-nos, Santo Deus, para a glória Tua e para a nossa alegria em Ti, vivermos em humildade e em fidelidade. Para a Tua glória, Santo Deus, e em o nome santo do Senhor Jesus, o nosso exemplo. Amém.